Fala galera, beleza? Se você é novo aqui no canal, meu nome é Lucas, o cientista, e hoje eu vou falar sobre como usar a ciência para ter melhores resultados na musculação e na dieta. Vamos começar pela prática baseada em evidência, e ela tem 3 pilares. Um deles é a ciência, mas a ciência não tem todas as respostas, então a gente tem que usar outras informações. A gente usa também a nossa experiência pessoal, para quando a gente não tem informação na ciência, e a gente usa também as limitações do indivíduo, porque a gente está aplicando isso em alguma pessoa. Então, uma pessoa vai ter suas preferências e suas limitações e a gente tem que levar isso em consideração na hora de aplicar isso na prática. Na ciência, a gente encontra princípios, que é algo que é aplicável a todo mundo, mecanismos, que é como que as coisas funcionam, por que elas funcionam dessa maneira, motivações para as coisas. Encontramos também médias, que é, por exemplo, quando eu falo em volume de treino, quantas séries você tem que fazer por semana, o que os estudos científicos encontram são a média da população, não é quanto que você exatamente tem que fazer, porque você é um ponto e não uma média. Então, quando a gente fala em aplicar a ciência na prática, a gente pega esses princípios, que a gente vai respeitar de qualquer forma, e a gente tem um chute inicial próximo dessa média, mas a gente não tem que se prender a essa média porque a gente pode estar diferente dela. Então, quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa diferente por justificativa, funciona para mim ou funciona para ele, isso é válido quando a gente está falando em quantidades, quando a pessoa faz mais ou menos séries ou faz mais ou menos repetições, porque isso aí a gente não tem que se prender à ciência. Mas quando a pessoa faz algo diferente, que viola os princípios que são aplicados a todo mundo, isso não é válido. A gente tem que pensar que ele está tendo resultados apesar do que está fazendo e não porque está fazendo isso. A primeira maneira da gente aplicar a ciência para ter melhores resultados é isso, a gente pegar o que tem na evidência científica, nos estudos, respeitar os princípios e partir da média como chute inicial. Agora, a segunda maneira tem a ver com a gente refinar esse chute inicial, pegar o que funciona realmente para a gente. E para isso, a gente também usa ciência, só que ao invés de pegar os estudos científicos que estudam as populações, a gente passa a ser o cientista e nós somos a população. A gente faz experimentos em nós mesmos. E é importante quando a gente faz esses experimentos em nós mesmos que a gente tenha um certo rigor científico. Porque se a gente muda as coisas aleatoriamente ou muda um monte de coisa ao mesmo tempo, fica muito difícil da gente saber se os nossos resultados vieram de uma mudança ou de outra. O que funcionou melhor pra gente, o que funcionou pior. Às vezes a gente pode encontrar os mesmos resultados, só que teve uma coisa positiva e outra negativa. Como é que você sabe qual foi qual? Então a gente tem que ter esse rigor científico. Para isso, tem algumas coisas que a gente tem que observar. A primeira delas é que a gente só deve variar uma coisa de cada vez. Então, quando a gente está fazendo algum tipo de experimento, a gente vai mudar, por exemplo, o número de séries que a gente está fazendo. Ou a gente vai mudar o número de repetições, ou o peso, só uma das coisas de cada vez. Ou quando a gente fala em nutrição, a gente vai mudar só as calorias, por exemplo, ou vai mudar só o horário em que a gente come. Você nunca pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, senão você não sabe o que é causa e o que é efeito e o que é correlação, não dá nem como saber. O próximo ponto é você monitorar os seus resultados da maneira mais sensível possível. Então, por exemplo, se você está ganhando músculo, você pode medir o quanto você está ganhando de peso, ou você pode medir a circunferência do seu braço, ou você pode medir a sua força. Você tem que ver qual desses que é mais fácil de observar a mudança. Nesse caso específico, é muito mais fácil a gente detectar uma mudança na força do que uma mudança nessas coisas. Apesar de a gente não estar interessado na força quando a gente fala em hipertrofia muscular, ainda assim é melhor acompanhar ela, porque ela vai te dar esse resultado de algo que está funcionando bem ou não, mais rápido que outras coisas. Para você ganhar 1, 2, 3, 4, 5 quilos de força num exercício, não demora tanto tempo e isso dá para medir. Agora, se você esperar para você ganhar centímetros do braço, ver qual que você ganhou mais centímetros, isso aí já é muito mais demorado. Então, uma maneira mais fácil, uma maneira menos demorada é a gente medir o que muda mais rápido. Outra coisa é a gente medir as coisas nas mesmas condições. Então, se você vai medir o seu braço quando você está gordo, quando você está magro, essa comparação não te diz muita coisa. Se você comeu muita coisa no dia anterior que normalmente você não come, aí o seu peso na balança pode não significar tanto. Ou são horários diferentes, se você bebeu alguma coisa. Então, é importante que a gente tenha essas condições semelhantes
para fazer sentido nossa comparação. É um ruído a menos. Um fator que seria relevante nisso é o seu estado de fadiga. Pode ser que você esteja numa semana cansado e nessa semana você está com menos força, mas isso não significa que você realmente perdeu força. Pode ser só que você está mais fadigado. Então, a gente medir as coisas na mesma condição de fadiga é outra coisa que é relevante. E o último ponto é a gente dar um intervalo entre as medições que faça sentido, que dê tempo para a gente detectar as coisas. Então não adianta você ficar medindo o seu braço todo dia, porque você não vai encontrar a mudança. Faz mais sentido você tomar essas medidas quando você já tem um tempo que você espera ter esse resultado. Então a gente tem que fazer intervenções levando essas coisas em mente. Mudar uma coisa de cada vez, manter as mesmas condições, medir algo que é sensível e dar um intervalo de tempo suficiente. E tem duas maneiras que são especialmente boas para a gente fazer isso. Uma delas é pegar algum tipo de mudança que você faria de qualquer forma. Então, por exemplo, você vai mudar os exercícios que você faz a cada 2 a 6 meses. Você aproveita que vai fazer essa mudança de qualquer jeito e registra se você está tendo resultados melhores antes ou depois de mudar o exercício. Assim você vê qual exercício funciona melhor para você. Isso é um exemplo. Outra maneira é você aproveitar os seus platôs. Os platôs naturalmente ocorrem relativamente rápido, em torno de 1, 2, 3 anos, você já vai chegar num platô na musculação. Então, quando você tem um platô, você muda alguma coisa. Se você mudou no sentido correto, se você mudou algo que vai te dar melhores resultados, você vai quebrar o platô. Então, isso aí é outra maneira de você identificar o que é individualmente bom para você. Você pode sim fazer essas mudanças antes de ter um platô, buscando o que é ótimo para você, mas não tem essa necessidade. Com o passar do tempo, o progresso começa a ficar lento mesmo. Então, se você consegue ter progresso, já é sinal que você está fazendo algo que é bom para você. Então, não tem essa necessidade de continuar mudando as coisas, tentando identificar o que é o melhor. Mas é uma possibilidade também. Então é isso, para aplicar a ciência, você obedece os princípios, parte de um chute inicial, que é o que a ciência te passa, que é a média entre as pessoas, e depois faz os seus próprios experimentos em si mesmo para identificar o que é o melhor para você. Se você quer ajuda com isso, se liga que logo mais vou lançar minha consultoria em musculação e nutrição. Se inscreve no canal para não perder quais são os princípios que você deve seguir, qual que é a média inicial que você deve usar como chute. Comenta aqui embaixo como você responde diferente da média das pessoas. Aquele abraço e bora puxar os ferros!